Nocautecast 59, mais uma edição do nosso bate-papo sobre MMA feito por fãs do esporte. Eu sou Davi Carvalho e hoje a gente tem aqui resenha UFC passado e conto aqui diretamente aqui de São Paulo junto comigo Gabriel Sater. Fala, Gabriel, como andam as coisas, meu amigo? Empolgado aí, a gente vai ter mais uma semaninha aí pra frente sem evento, a gente pode usar um pouco desse tempo que a gente tem pra falar de novidades. E como andam as coisas? Gostou do evento passado, mais ou menos? Eu achei, eu até comentei lá no Twitter, parecia que tinha 10 lutas do preliminar, mas parecia que só as duas últimas lutas do principal que eram de fato principal, o resto tava bem meio de tabela ali. Tudo bom, meu amigo? Boa noite. Ô, Davi, um prazer estar com você aqui e com o João também. Vai ser um prazer debater esse evento. Realmente foi um evento que eu estava em estúdio trabalhando, né? Bem no horário, mas deixei gravando assim e a TV no mudo, né? Então, na hora da luta de alguém importante, pedi pro Gaspar me dar 10 minutinhos pra eu assistir ali o Cabocão lutar, quem tinha entrevistado aqui no Nocautecast, e fui assistindo as lutas, né? Vamos comentar de tudo um pouquinho aí, mas realmente fiquei chocado com alguns resultados, principalmente com o Rafael dos Anjos. Boa. E Gabriel, hoje com a gente tem mais um convidado aqui lá do nosso grupo de WhatsApp, dos amigos que curtem também MMA, é o João. Fala, João, boa noite, muito obrigado por aceitar nosso convite, você sempre tá lá com a gente discutindo MMA lá no grupo, e a gente usa ali também como levantar os principais tópicos pra gente falar aqui. Boa noite, meu amigo, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado eu, Davi, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, e é um prazer estar participando do Nocautecast de hoje. Boa, João. E, João, em primeiro lugar, eu queria saber, acho que eu nunca perguntei pra você isso, depois que você pediu pra gente colocar você lá no grupo, como que você conheceu o Nocautecast aí? Então, no caso, eu tava procurando algum podcast, né, não tem muitos, aí eu acabei achando o canal do Zé Augusto, o de vocês, aí comecei a acompanhar e já mandei já pedi pra adicionarem no grupo, e você adicionou, e de lá então, só debatendo MMA no grupo mesmo, e agora participando do Nocautecast. Boa. E, João, como que é o seu envolvimento com o MMA? Como que você passou a gostar? Você pratica alguma arte marcial? Como que é seu envolvimento com as artes? Então, desde criança eu praticava capoeira e gostava de boxe, né? Até que um dia tava na academia treinando capoeira e alguém descobriu uma fita de vale tudo. Aí desde então, e como eu era moleque, eu pensei, se o cara pode, sendo boxe já é bom, você podendo socar, imagina uma luta que você pode dar chute, derrubar, várias coisas, então foi paixão à primeira vista, desde então não parei mais de acompanhar. E você luta ainda? Você pratica? Então, capoeira faz uns 5 anos que eu parei de praticar e tô pretendendo voltar agora e aprender um pouco de luta agarrada. Se matricular numa academia de jiu-jitsu aí, quem sabe. Bacana. Legal. E o João também tá dando uma força pra gente lá no Instagram, né, João? O trabalho que a gente tem tá dando uma força bacana pra gente lá. Isso aí, tentar divulgar mais o Nocautecast e angariar mais fãs. Boa, e também quem estiver ouvindo aí, quiser conferir, @Nocautecast em qualquer rede social aí. Se você não achar, é porque a gente não tá lá. Qualquer uma, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, @Nocautecast, e a gente tá por lá. Certo, pessoal? Vamos começar aqui com a nossa resenha do evento passado, já que a gente não tem o evento no final de semana agora. Rolou aí semana passada, dia 25, no sábado, né? O UFC Rei League, que foi Blaydes versus Dos Santos, né? E foi um evento, como a gente comentou, como eu comentei, o Gabriel também frisou, foi um evento bem mais tranquilo, assim, mais devagar. Eu achei as lutas, tirando o Rafael e Cigano, todas tinham cara de preliminar, parecia, né? Mas assim, tem alguma luta ou outra que deu pra entreter bastante, teve bastante luta empolgante também. E eu vou começar pela primeira delas, que foi uma luta que a gente comentou no evento passado. Pela categoria dos penas, Herbert Burns venceu Nate Landwehr, uma luta bem bacana. O Burns, que já participou com a gente no Nocautecast. E é aquilo, né, Gabriel? A gente tá dando sorte pra quem participa aqui, né? Mais uma vitória aí no nosso cartel. Com certeza, e o Burns pegou um adversário duríssimo, né? Um atleta que é campeão de outro evento. Esqueci o evento que era mesmo, Davi. M1 Global. Mas assim, M1 Global. Evento duríssimo, ou seja, eu vim preocupado com essa luta, na verdade, assisti ela ao vivo e saí pulando que nem um maluco no meio do estúdio, ninguém entendeu nada, porque fiquei feliz por ele, que é um cara nota 1000, a gente soube muito mais da história do Herbert Burns
quando ele veio aqui no Nocautecast, nada a ver. A gente Sim. pega uma amizade com a pessoa, a galera é muito gente fina, são muito talentosos e muitos sofrem, né, na mão de algum evento que põe na geladeira, né, como a gente viu. Então o Herbert Burns é um talento, é um atleta para ficar de olho, que ele só vai crescer cada vez mais, e provou agora que além de finalizador que ele é, né, um grande faixa preta, ele é também um nocauteador, com a joelhada belíssima, está de parabéns, e eu fico ansioso para ver o próximo passo dele. Boa, o Herbert Burns que falou pra gente naquela participação, né, Gabriel, que eu até perguntei se ele tem essa pretensão, porque a gente imagina, né, a gente vê principalmente os brasileiros, ou oriundo de algum tipo de luta, principalmente do jiu-jitsu, o cara começa a treinar striking, começa a se sentir confortável, já começa a achar que é o trocador. A gente vê vários exemplos que já passaram aí pelo UFC, de lutadores que saíram do UFC, que acabaram entrando nessa de querer achar que pode trocar e deixar meio que de lado o jiu-jitsu, que é a arma principal. Mas ele falou naquela entrevista lá que por ele, se ele pudesse finalizar nos 3 primeiros segundos, ele tenta fazer isso em toda a luta, ele não vai mudar. No entanto, que foi o que aconteceu. Na luta ali, logo começou, ele já embolou, foi pra queda, ele tentou ali uma finalização, eles acabaram levantando, e onde entrou aquela joelhada ali que ele fez muito bem, né? O Nate, ele começou ali com uma blitz, né? E o Burns, o Herbert, ele percebeu, ele meio que se fechou um pouquinho. Quando ele viu um espaço, ele lançou uma joelhada que nocauteou o Nate, caiu apagadão. Bela vitória. E João, você gostou da vitória? Você chegou a ouvir esse episódio que o Herbert participou com a gente aqui no Nocautecast? Vi sim, Davi. Eu lembro da parte que ele falou que o principal objetivo dele era finalizar em qualquer luta, e tomara que ele não tenha ficado viciado pelo nocaute com esse agora, e continue com essa estratégia na cabeça, que ele tem um grande futuro pela frente dentro da organização. Boa, ainda mais... E na luta Pode falar. E na luta o adversário encurralou ele na grade, foi pra cima tudo aberto, e ele pegou o tempo certo e acertou aquela belíssima joelhada. Verdade. E até o momento que vive o irmão dele, né, o Durinho, que ele vive um momento que ele meio que se definiu também, né, como um cara que oriundo do jiu-jitsu, e ele quer ser um cara lembrado no UFC como um finalizador. No entanto, que agora ele vai fazer essa luta com o Demian Maia. Eu até fiz uma ilustração que ele, quando ele começou a tentar essa luta com o Demian, ele me mandou uma mensagem no particular, falou, pô, vamos fazer uma charge aí pra eu tentar conseguir essa luta com o Demian. Eu fiz ali, ele meio que queria a ideia de ele em busca da tocha do jiu-jitsu, né, que o Demian mantém como considerado aí o melhor grappler, né, finalizador do UFC, para muitas pessoas, e ele quer esse posto aí, né? E é legal saber que o Herbert Burns tá nessa fase do Durinho, que ele tá sabendo o que ele precisa fazer, o que ele tem que investir, e não entrar nessa onda aí, né, Gabriel? O Durinho também já passou por essa fase que ele achava que ele era nocauteador, né, Gabriel? Ele nocauteou alguns caras ali, gostou da sensação, e passou alguns momentos ali em outras divisões também do UFC. Com certeza. Davi, você imagina a sensação do atleta que vem de uma outra arte-mãe, né? No caso do Durinho, do Herbert, vem do jiu-jitsu e consegue nocautear um atleta duríssimo. Ou seja, deve ser uma emoção, né, indescritível mesmo. E você deve pegar uma confiança diferenciada, né? A questão, como você falou, não dá para perder o foco do jogo que você tem já estruturado há muitos anos, né? Porque é uma besteira. Tem tanta gente, a própria Mackenzie Dern, uma atleta que eu vejo tem um jiu-jitsu excelente, e esse jiu-jitsu dela, aliado com o wrestling absurdo, se ela treinar muito mais o wrestling e conseguir levar as adversárias pro chão, ela tem muita vantagem em relação a muitos atletas que vêm mais a trocação. Que nem a gente pode citar aqui, agora falando do card preliminar desse evento, Davi, a luta da Sarah McMahon contra a Lina Länsberg, que foi um passeio, um atropelo total de uma wrestler que levou a Lina, né, que é a rainha das cotoveladas, né, sueca, pro chão quando quis, e a sueca fez uma estratégia muito esquisita, porque ela vinha andando em linha reta, sabe assim, pra cima de uma wrestler. É a primeira lição que você faz como não lutar como um wrestler, entendeu? Então assim, fica aquele exemplo ali, lógico que ali foi um mérito da wrestler super gabaritada e nível olímpico, que é a Sarah McMahon, né, medalha de prata, e só que a Alina não soube fazer o seu jogo, né, ela deixou a estratégia de lado e a outra engoliu ela. Então dá pra fazer esse paralelo, e é isso. Boa, Gabriel. Vamos seguir então, já comentou de uma luta bacana que eu ia até perguntar pra você de algum
destaque desse card preliminar. Tem mais uma também aqui pela categoria peso galo, Felipe Colares, o Cabocão, que participou também do Nocautecast, eu acho que do antepenúltimo episódio. Eu acho que esse ainda tá disponível nas plataformas para agregadores de podcast. Também, para quem tá ouvindo, a gente deixa os 5 ou 6 últimos episódios disponíveis para qualquer agregador. Os mais antigos você encontra lá no nosso canal do YouTube, né, no @nocautecast. E ele sai lá no YouTube, sai também junto com a nossa parceria que a gente tem lá com o Zé Augusto do canal Nocaute. Também sai tanto no nosso canal Nocautecast do YouTube, quanto também no canal do Zé. E até aproveitar, Gabriel, pra gente falar do nossos palpites que começou, né, esse final de semana passado. A gente vai fazer o palpite em vídeo lá. Eu vi que muita gente falando dos palpites do Mestre Orsano. Eu até tava conversando com o Zé falou, putz, o Mestre Orsano tá causando lá. Mas eu tava vendo nos comentários também muita gente concordando com o Mestre Orsano, por mais que sempre vai pender pra um lado. Mas agora a gente vai sempre fazer os palpites por lá, né, Gabriel? Muito legal essa ação, peço desculpas meus amigos aí, na próxima edição estarei com vocês, não pude gravar o vídeo naquele momento, mas eu quero participar, achei muito legal, Davi, e acho que tem tudo pra gente divulgar cada vez mais os eventos, gerar interesse, porque a cada evento do UFC é uma festa só, né? Quem gosta de MMA não perde, pode ser um evento fraco, médio, excelente, né? Quem gosta de luta não perde um evento, eu sou desse tipo, entendeu? Então tô muito feliz que o Zé Augusto tem feito isso essa parceria com a gente. Boa. E eu vou te falar, hein, Gabriel, eu fui mal esse evento passado, eu só acertei a luta principal, o resto eu fui uma draga. Mas enfim, mudar de assunto, porque depois a gente fala esse negócio de palpite, que agora não tá legal. Mas voltando aqui na categoria peso galo, Felipe Colares Cabocão lutou contra o Montel Jackson. Montel Jackson teve uma performance perfeita ali, e o Cabocão foi um cara que demonstrou muita capacidade de suportar. E até uma situação aí pro brasileiro que tem que ficar de olho, porque a primeira luta no UFC ele tem uma derrota, a segunda ele venceu e agora ele tá com derrota também, mas todas as lutas muito pesadas, ele se entrega completamente, ele leva muito golpe, ele ele foi campeão dos penas lá no Jungle Fight, né? Mas teve uma derrota agora, tem que ficar de olho o Cabocão. E Gabriel, Montel Jackson, um nome bem bacana pra gente ficar esperto aí na categoria, né? Atleta duro, jogo de grade ali, não soltou o Cabocão, foi acabando com a força do brasileiro, que é um brasileiro super duro, resistente, lutou, tentou as quedas de judô ali também no clinch, só que o Montel Jackson com um wrestling um pouco mais piado, conseguiu levar pro chão, segurar no chão e pontuando. No final do primeiro round deu aquela blitz no brasileiro que sentiu também ali, né, os golpes em pé, na grade. Então um americano realmente tem que ficar de olho nele. Deve vir do wrestler, não sei o background dele, mas pelo que eu vi, achei ele com um wrestling bem afiado, com pancadas em pé também, cardio, resistência. Vamos ficar de olho nele, viu? Eu gostei da vitória da Angela Hill, né? Davi, não, quero falar em cima do que você falou, né? A Angela Hill, com aquele jeitinho dela, técnica pra cima, né? A Hannah Cifers, brinquei que ela é uma atleta que não tem muita expressão, né? Mas quando entra no cage, ela se realmente incorpora e vai pra cima. Só achei ela muito curtinha, né? Achei ela pequenininha, acredita nisso? Sim. Eu não sei se ela de repente seria pra uma categoria, de repente, peso átomo, né? Porque eu achei ela bem pequena em relação a Angela Hill, que tem aquele jogo em pé bem versátil, né? Gostei mesmo da vitória dela e finalizou com aquele ground and pound potente. E a Angela Hill é muito legal porque ela faz muita luta, né? Em 2019 ela fez 4 lutas, já fez uma agora em 2020. Eu acho que essa média de luta para ela é muito boa, porque ela vinha já de uma sequência inconstante e essa sequência também ajuda para ela pegar esse ritmo e quem sabe aí chegar mais lá para cima, né? Exatamente. E quanto mais ativo, tem atletas que têm que ficar na atividade, sentem melhor, né? Ficam motivados, rendem melhor. Tem gente que não gosta de ficar parado, entendeu? Reclama disso. A Cyborg era uma atleta, nós vamos falar dela daqui a pouquinho, né? Que reclamava muito de ficar parado no UFC, né? Vamos então para as duas lutas principais. A primeira delas, a co-principal pela categoria meio-médio, Rafael dos Anjos encarou Michael Chiesa. Michael Chiesa venceu na decisão. Foi uma luta interessante, mas a gente pode levantar alguns pontos aqui dela. Uma luta bem pesada pro brasileiro, como a gente tinha comentado, né? Foi mais uma luta também que eu errei, mas eu acho que muita gente errou esse palpite, porque como a gente já tinha falado nos casts passados, Rafael dos Anjos tinha até então perdido para os tops da categoria ali, e curioso como ele tem essa coisa de pegar wrestler, né? E tinha perdido para muitos wrestlers
tops. Michael Chiesa, ele não era ranqueado ainda, porém eu tava dando uma olhada até nas lutas do Michael Chiesa. Ele lutou uma vez em 2019, uma média muito baixa, né, pra alguém que queria ser como todo lutador quer, ser ranqueado. Eu acho que essa baixa média dele, ele teve aquele incidente também naquela época que o McGregor ia lutar com o Khabib, que ele também se machucou com vidro lá junto com alguns lutadores. Então assim, meio que juntou muita coisa. Eu acho que ele ficou pouco tempo, lutou pouco, né, no UFC, então ele ficou meio desaparecido ali. E no entanto que não era ranqueado, e acabou embolando o jogo ali pro Rafael. Você via que do meio do segundo round pra frente já tava desesperado, por mais que no segundo round ele conseguiu ali ainda encontrar e pode ser até que ele tenha ganho um round ali, mas foi uma luta bem pesada, né, Gabriel? Bem complicado pro Rafael agora, né? Complicada a situação do brasileiro, que é um grande atleta, não escolhe luta. Dana White liga pra ele aceita as lutas, né? Ele aceitou aquela luta depois que ele ganhou do Kevin Lee, tava tirando férias com o filho dele. Dana White ligou pra ele pegar uma luta contra o Leon Edwards, que é uma pedreira, cara enorme pra categoria, né? Que tá aí no top 5, pronto pra bater o Woodley, pra ganhar uma chance pelo cinturão. Então assim, ele não escolhe adversário, vai pra cima de todo mundo, encarou os maiores já, né? Encarou o campeão Usman, encarou o Colby Covington pelo título interino aquela vez, né? Valia o interino, não valia? E encarou... só faltou o quê? Faltou o Masvidal e o Woodley, que ele não encarou. E o Demian, né? Desculpa. E nem o Thompson, ou seja, estou olhando o ranking aqui, realmente ele enfrentou muita gente do mais alto nível da categoria, como se colocou, wrestlers que desgastam muito o adversário. O Covington quase arrancou a orelha do Rafael naquela luta. Então assim, falando dessa luta agora, né? O segundo round dá pra gente dar pro Rafael, sim, mas sabe o que eu achei, Davi? Que o Rafael dos Anjos, cara, tá na categoria errada, mas ele não consegue baixar pra 70 quilos, entendeu? Porque fisicamente, cara, o Chiesa, que era um peso leve, ele com 77 quilos, ele tá gigante, meu, ele tá muito grande, entendeu? Então aquele jogo de isometria, né, ele com o chão também afiado, tava super versátil no chão, cheio de movimentações, de inversões. Ele conseguiu, né, anular um faixa preta como o Rafael, pegar as costas, que é a posição favorita do Chiesa, porque tinha muita força. Sim. O brasileiro parecia pequeno perto dele. Você não achou isso? Parecia não, ele tava minúsculo, parecia que eram duas categorias de diferença, né? Então, até parece um peso médio mesmo que Chiesa, né? Alguém falou alguma coisa sobre isso, né? Eu achei ele muito grande, cara. E assim, aí você vê, num esporte tão, né, onde o detalhe faz a diferença, deu muita diferença ali naquela luta, entendeu? Sim. Então ficou complicado, não que o Rafael não esteja apto para encarar o Demian, encarar o próprio Masvidal, o Stephen Thompson, Nate Diaz, que ele já bateu, mas né, o Rob Lawler, que ele já bateu também. A questão é, o top 5 dessa categoria é muito complicada para ele, entendeu? E ele baixar agora desgasta muito ele, que ele falou que tem momentos em off que ele pesa 90 quilos. Então assim, tinha que ter a categoria que a gente sempre falou aqui, super leve, 74 quilos, entendeu? Para vários atletas conseguirem realmente bater esse outro peso, sentirem melhor e terem uma chance de vida longa, né? Eu fico preocupado pelo Rafael, porque se eu não me engano é a 4ª derrota em 5 lutas, não é, Davi? Bateu só o Kevin Lee. E eu acho que é exatamente esse ponto, Gabriel. A gente nota quantos lutadores têm dificuldade quando ele tá meio permeando entre essas duas categorias, que é o caso do Rafael, porque dos leves 70 e pros meio médio 77 são 7 quilos de diferença, tendo é super leve que chama, que você falou, Gabriel? Isso. Que é super leve. 73.8 ou 74, né, alguma coisa assim? Eu chutaria isso aí também, média, né? Fica aí nessa margem. Né? E João, você que praticou, né, luta, como você falou, capoeira e boxe, e é notável, né, no esporte, no entanto que a gente tem a divisão de classe, né, de peso, um cara que tem dificuldade de bater 70 quilos, e quando ele sobe para uma categoria onde o limite é 77, mas tem caras muito grandes, é bem complicado, né, João? Bastante complicado mesmo, e dava pra ver que quando a luta ia pro solo, o Chiesa manejava muito facilmente o Rafael. Os momentos de clinch ele virava posição, trocava muito fácil. E na minha opinião, o Rafael ele era leve, mas ele tem porte de peso galo, altura de peso galo. Peso galo, peso pena. Se você pegar os caras que já foram campeão do peso galo, por exemplo, é 1,70 m, Dominic Cruz, Cody Garbrandt. De Lachotte 1,67 m, então o Rafael, se ele insistir e ficar no peso meio médio, ele não vai ser competitivo.
Exatamente. Pode ganhar, pode acabar ganhando um desranqueado, um top 15, top 10 por aí, mas fora isso, não vejo ele chegando muito longe mais não. E foi a situação, né? Perdeu pra um cara nem ranqueado. Mas, então, assim, eu acho que o Dana White já deu várias entrevistas falando que não quer criar essa categoria intermediária. Mas se a gente for pensar, Gabriel e João, a gente pode notar aí que a gente tem tido muito problema, assim, lutador nesse meio do caminho aí, principalmente depois da era usada, né? E eu não tô falando nem questão que com relação a usar coisas que vai melhorar a performance do lutador, mas assim, antes tinham artifícios do cara até se manter melhor durante o corte de peso, diminuir a quantidade de lesão. Então assim, depois da era usada pra cá, eles cortaram tanta coisa que até essas ajudas pro cara conseguir performar melhor numa categoria onde tem que perder muito peso, ele já não consegue tanto. Eu vi aquela entrevista do Rafael dos Anjos para aquele canal do Verdun, que ele falou que quando ele batia 70 quilos, qualquer coisa que encostava no abdômen dele doía, porque ele ficava puro, praticamente a gordura também serve de proteção para as partes internas do corpo, além do músculo, né? Então ficava tudo mais exposto. E ele falou que além da cabeça, né, da desidratação, da facilidade de você levar um nocaute, também no corpo ele não aguentava nada, o abdômen dele ficava bem frágil. E é o que eu falei, esse negócio, depois da usada pra cá, a gente vê muita coisa. A gente ganhou muita coisa no esporte, né? O negócio ficou mais profissional. Eu não tô falando que eu sou contra a usada, mas eu acho que o UFC podia pensar em fazer essa categoria intermediária pra ter o Gabriel e o João. Se a gente tentar fazer um exercício aí, quantos lutadores a gente não acha? Tem Rafael dos Anjos, o próprio Conor McGregor também. Eu aposto que ele sairia bem numa categoria dessa. Fala aí, Gabriel. A gente pode levantar vários nomes, né? O Khabib, por exemplo, mesmo. Khabib, Poirier. Até o Justigate eu acho que faria parte também. O Cerrone, que vive transitando nas suas categorias também. Ora peso leve, ora meio médio. Poderia integrar essa categoria facilmente. Kevin Lee também, eu acho que iria interessar. Kevin Lee também. Já pediu, né, sobre essa nova categoria. E como você falou bem, pro McGregor ia ser ótimo. Por quê? Por mais que ele queira a revanche com o Khabib e tal, a gente sabe que luta é luta, tudo pode acontecer. Mas a gente sabe que as chances do McGregor numa revanche contra o Khabib, né, falando esportivamente, né, são bem complicadas as chances dele. Sim, então, mas assim, Vidal também seria maravilhoso pra categoria, né, pra ele poder ser campeão. Pro UFC seria maravilhoso. Então assim, eu não entendo essa resistência. Eu acho que quem é fã, quem gosta... Você não gostaria, Davi? Você falou que gosta. O João falou que sim. Todo mundo que a gente já conversou, André G, gosta, né, dessa possibilidade. Então assim, eu não entendo a resistência dele. Ele fala, vão ter muitas categorias, as pessoas vão perder o interesse. Muito pelo contrário, quem gosta, o esporte está crescendo, a empresa está no melhor ano que já esteve, né, em sua de trabalho, história, de business, né? A gente pode pensar, 2019. Ou seja, por que não, né? No passado, o Dana White também não queria as categorias femininas. E apareceu a Ronda House. Então, vamos rezar para ele abrir essa cabeça e deixar mais uma categoria. Porque até outras categorias, a gente vê do 83 pro 93 também, são 10 quilos de diferença. Né? Do médio pro meio pesado, entendeu? Então, assim, eu acho que seria interessante, mas vamos esperar pra ver. Ele podia pegar essa luta que eles estão pretendendo fazer, Conor versus Masvidal, podia já estrear essa categoria, né, Gabriel? Você disputa cinturão já. Muito bem falado, Masvidal já lutou nos 70 quilos também, né? Não rendia tão bem, perdeu em decisões divididas várias vezes. E fica pequeno no 77, ele se encontrou. Então... E no 7.7 ele fica perfeito, entendeu? Então, quer dizer, 7.4, 3 quilinhos ele consegue cortar isso na semana da luta. Eu acho uma ótima ideia, entendeu? E tem, como eu falei, tem essa possibilidade do Conor ser campeão. Acho que isso já seria uma bela de um atrativo pro Dana White. Porra. Bom, vamos lá então, pessoal. Pela luta principal da noite, categoria peso pesado, Curtis Blaydes nocauteou em pé Júnior Cigano. Uma luta que ninguém surpreendeu muita gente, não pelo fato do Blaydes vencer, porque pelo que eu notei na semana da luta ali, muita gente estava vendo o Blaydes como favorito, no entanto que ele entrou ali, né, com as luvas vermelhas que representa o favorito da noite, e o azul é o azarão, né? Mas a gente não esperava que ele ia vencer o Cigano na trocação, mas foi aquilo.
Não que ele foi melhor na trocação que o Cigano, mas ele usou de um artifício ali que a luta, o Cigano, a luta toda, ele tava naquele estilo que a gente, ele historicamente, o Cigano já tem aquela guarda mais baixa, e contra o Blades ele tava com a guarda mais baixa ainda, ele quase com a mão abaixada para tentar defender as quedas. E numa dessa o Blades simplesmente aproveitou da situação, deu uma malandragem ali, fingia, ele fazia muitas fintas que ia entrar nas pernas, ele chegou a entrar nas pernas várias vezes, o Cigano conseguiu defender todas as quedas, mas mesmo assim ele usou como artifício a finta. João, você foi de... Qual foi seu palpite antes dessa luta? Achei que seria o Blades, mas vi agora o Empowered com cotoveladas na cara do Cigano. Pois é, né? Não achei que seria nocauteado em pé o Cigano. Ficou surpreso? E fiquei interessante observar também que no golpe aquele golpe que o Blades acerta, o Cigano já vira de lado, ele abaixa a cabeça, fecha a guarda, fica esperando o Blades acabar com a luta praticamente. Ele não esboçou nem a reação, não tentou evadir pro lado, nada. Parece que quando o golpe entra, ele... Não acho não é intencional, acho que é do subconsciente, depois das suas que ele já levou. É o corpo tipo se protegendo, porque contra o Ngannou a mesma coisa, ele virou de costa pro Ngannou. E com o Blades ele já se abaixou, fechou o casulo, fechou a guarda e esperou o Blades bater nele. Não tinha muito o que fazer também, né? Não tinha muito, mas o Cigano ultimamente ele não tá esboçando nenhuma reação mais. O Cigano, depois das blitz que ele levou aí de luta contra Caim Velasquez 2 vezes, né? Ele lutou 3 vezes, mas 2 vezes que deram luta. 3 vezes. 2 vezes que deram luta, porque a primeira ele nocauteou rápido, depois teve luta contra Stipe Miocic, teve também Mark Hunt, lutas pesadas, e você vê, é notável a diminuição da resistência do Cigano, e como eu comentei no podcast passado, o Cigano sempre teve uma característica pra mim na questão de defender queda, que ele, quando ele era quedado, ele levantava na brutalidade, mesmo levando soco. Hoje em dia não dá pra contar mais com o queixo, porque já tá uma coisa mais sensível. E Gabriel, a gente vai falar de Blades já, mas Cigano, a situação pra ele tá complicada, né? Virou de fato um porteiro agora do top 10 ou top 15? O que você acha agora pro Cigano? Davi, eu sou muito Cigano, né? Eu quero dizer que fico triste com a derrota dele, assim como ele mesmo deve estar. Mas a gente tem que lembrar também que antes dessa luta ele sofreu um problema na perna, muito sério. Que ele poderia ter morrido, ter amputado a perna. Então não foi um probleminha muito simples, né? Ele ficou muito tempo no hospital. Ele também participou da Dança dos Famosos, que é uma outra experiência muito legal, né? Que ele participou, foi super bem e tal. Então quer dizer, o foco dele, lógico que ele continuou treinando, mas essas outras atividades tirou um pouco o foco, né, do lutador ali. Imagina, o Curtis Blades não estava estudando dança, né? Não que isso não seja bom pra luta, não é isso que eu tô falando. Tô dizendo que o Curtis Blades estava lá focado, o dele treinando com a equipe dele na altitude, focadaço, todo esse tempo que o Cigano teve lesão e esteve fora, né, da ATT, né, fazendo outras coisas aqui no Brasil. Então quando ele voltou agora para esse camp, né, eu reparei que até a musculatura dele estava diferente, porque a gente sabe que o Cigano é muito profissional, se prepara muito bem, tem uma equipe maravilhosa por trás, com muito material humano, né, inúmeros wrestlers que vão emular o jogo do Blades, entendeu? Ele defendeu muito bem queda. A questão maior foi que ele mesmo falou isso, ele reconheceu isso, que ele não atacou, realmente. E eu senti ele muito lento, Davi. Muito, né? Foi a primeira coisa que eu senti, ele muito lento. Até minha fiel escudeira Paula, nesse momento a gente parou o estúdio, fomos ver o evento principal. Paula falou, nossa, mas ele tá irreconhecível, eu tô achando ele muito, muito lento. De repente também porque o Curtis estava muito rápido, eu achava o Curtis Blades muito limitado na luta em pé. Sabe assim, jogava um jab rápido, tal, mexia bem a cabeça, joga um overhand direito, um cruzadão, tempo em tempo e manda pra queda, como o João muito bem falou. Eu achei que ia colocar o Cigano no chão e cotovelar, né? Mais pro segundo, terceiro round, que é fadigar um pouquinho mais o brasileiro, né? De repente um jogo de grade para cansar bem os braços do brasileiro e acabar com a força de nocaute dele. Mas como eu falei, são várias questões que tem que ser levadas em conta. Eu acho que o brasileiro tem como sim voltar. Ele tava vindo de 3 derrotas até perder pro Ngannou, que não é demérito nenhum. Ngannou é um espécime, parece que é um ET, né? Caiu na terra aqui, é um predador mesmo. O sobrenome dele, desculpa, o apelido dele. Porque ele realmente tem uma força acima do normal, onde ele bate ninguém levanta. Então, né, o Cigano caiu, o Blades caiu 2 vezes pro Ngannou, né? E aí eu volto a falar,
foi um momento, de repente, a gente tem que pensar o seguinte também, Davi. Às vezes o atleta, ele perdeu a luta, ele perdeu de lutar com o Volkov, né, no final do segundo semestre do ano passado, né, acho que era novembro, por conta da lesão. A gente não sabe como é que tá a realidade financeira do atleta. Às vezes ele tem que lutar antes da hora que ele quer, pra ele pôr dinheiro em casa. Sim. As pessoas não pensam um pouco nisso também, entendeu? Ele fez uma bolsa declarada, mesmo perdendo, de $400 mil. Isso no Brasil é mais de R$1 milhão. Então, assim, a gente tem que entender o lado financeiro do atleta, que às vezes tem que lutar, que eu já vi várias vezes o próprio Messi Paraná, né, treinador da Jéssica Batistaca, comentando sobre isso, comentando que tem que fazer luta antes de pegar a Rose aquela vez, né, antes de alguma das lutas com a Joanna, porque ela precisava de dinheiro para pagar o camp com a Joanna. Ou seja, ninguém pensa isso. O brasileiro tem um péssimo hábito de torcer só quando o Brasil é campeão em alguma coisa, entendeu? Ele não é campeão, tem que aposentar. Eu vi pessoas falando isso, Davi, que o Cigano tem que aposentar. Não tem nada a ver. E como eu falei, entrou um golpe, eu achei até, falando em cima do que o João falou, que o Cigano tinha luxado ou saindo fora, o ombro dele saído do lugar. Então o Gaspar, que teve uma lesão parecida, estava aqui em casa, assistiu a luta, falou, acho que saiu o ombro dele, porque o Gaspar teve um problema desse, teve que operar. Então, eu não sei se isso foi constatado, mas fica aqui as minhas observações. Todo mundo viu o que aconteceu na luta, e eu penso o seguinte, não sei se a gente pode já brincar no final, já estamos no final do evento, né, Davi, sobre o matchmaker da casa. Eu queria falar isso com você. Eu ia perguntar isso pra você agora. Porque se o Cigano tivesse ganhado o Blaydes, eu ia falar pra ele pegar o Volkov, que era uma luta super legal pra ter rolado naquele momento, né, embora o Volkov esteja como número 7 do ranking, né, o Cigano já tinha batido quase todo mundo, né? E você olha o ranking, Miocic está parado esperando o Cormier, ou melhor, o Cormier está esperando o Miocic recuperar de uma lesão no olho. Né? E pelo que eu vi agora numa entrevista do Daniel Cormier, já vou juntar os assuntos aqui, que era uma novidade, ele falou que se não lutar com o Miocic, ele vai aposentar. Então o UFC vai querer fazer esse evento, que é a nega, como a gente chama no Brasil, né? A terceira luta entre os dois, cada um tem uma vitória. A gente sabe que o Daniel Cormier estava ganhando a segunda luta contra o Miocic. Miocic foi lá, QI de luta, encontrou aquele golpe na linha de cintura, né, região hepática ali, como você mesmo colocou do Rafael dos Anjos, né, uma região que vai minando o atleta. Então, assim, mérito do Miocic. Então a gente tem que ver essa luta. E o Curtis Blaydes saiu gritando, né, que não tinha... que estão atrasando a categoria, mas ele perdeu 2 vezes, Davi, pro Ngannou, que tá na frente dele do ranking. Então o Curtis Blaydes vai ter que respirar fundo, embora ele esteja no ápice dele, como ele comentou, vai ter que fazer mais algumas lutas, né? Eu tava falando um negócio, até misturei aqui, perdão. Eu ia jogar, se o Cigano tivesse ganhado, eu ia jogar o Volkov pra ele. Só que como ele não ganhou, eu jogo agora Curtis Blaydes contra Volkov, pro Volkov não ficar parado. Ou até o Derrick Lewis, acho que nunca lutou com o Blaydes, eu acho, né? Não me lembro de cabeça aqui agora. Pro Cigano, então, temos 2 opções aqui. O Alistair Overeem, que é uma revanche, olhando o ranking, né? Até porque o Jairzinho Rozenstruik já tem luta marcada. Derrick Lewis, ele acabou de nocautear algumas lutas atrás. Volkov casaria com o próprio Blaydes, que tá sem nenhum adversário, porque não tem mesmo com quem lutar. Então o Cigano tem que pegar alguém lá de baixo. Ou o Alistair Overeem para uma revanche, ou mesmo o Walt Harris, que teve aquele problema pessoal, de repente vai querer voltar em breve. Ou até um Shamil Abdurakhimov, que não é bom negócio, que é um atleta que não tem... quem conhece sabe que é muito duro, mas não tem aquela legião de fãs, não vai levar ele a lugar nenhum, entendeu? Então o Baguai ele já bateu. Aí tem o Urenik, que treina na TT também. Seria um adversário interessante pro Cigano também. Mas eu acho que eu casaria uma revanche com o Overeem, voltar com tudo, sabe? Animando, batendo o Overeem, ficando 1-1, e ele animar o seu retorno às vitórias. Ou então, Gabriel, ele poderia receber o Verdun de volta também. João, tinha esquecido que o Verdun vai voltar, é verdade. E primeiro o Verdun pediu o Ngannou, agora ele quer o Olenik, já baixou a pedida, seria uma boa ele pegar o Cigano. Uma ótima luta também, aquele nocaute brutal. O que você acha, Davi? Será que dá tempo pra eles entrarem aqui no UFC São Paulo, que vai ter o Aldo e o Cerrudo de luta principal? Ótima ideia, hein? Também acho que dá, hein, gente? Eu vi... O Verdun dá pra voltar, e o Cigano tem mais uns 2 ou 3 meses pra se recuperar ainda. Eu vi, Gabriel, esse negócio que você falou no ombro. Quando o Cigano foi cumprimentar o pessoal depois da luta, eu vi que ele ficou olhando pro ombro dele. Tinha um caroço assim. Não sei se é isso. Mesmo, verdade. Não sei se é isso que você notou, Gabriel. Mas tinha mesmo, tava estranho ali. Não sei se tava fora do lugar. Mas, se bem que o São Paulo, aqui em São Paulo vai ser depois de abril? Porque o Verdun só pode lutar depois de abril, né?
É maio, né? São Paulo é maio. São Paulo é maio? Ah, então dá. Maio, parece que é maio. Ó, É evento numerado, né, gente? Que vai ser o Cerrudo contra o Aldo, né? sim, numerado, pay-per-view aqui em São Paulo. E por isso que até o Daniel Cormier falou que ele acha que vai ser a luta dele com o Miocic vai ser em junho, porque já tem essas lutas casadas, né? E tem que ser um evento numerado. Então, junho ou julho, o UFC ainda pode de repente querer esperar. Junho tem muito tempo, né? Mas julho a gente sabe que é aquela semana internacional de luta, então também sempre tem um evento especial guardado para essa data. Boa, Fight pessoal. Week. Isso, a Fight Week. Boa, pessoal, vamos dar sequência então aqui. Esse foi o UFC. Vamos também comentar numa luta só que teve no Bellator 238, que rolou dia 25 também, que rolou na Califórnia, né? Que teve como luta principal a Christiane Cyborg contra a Julia Budd. Na verdade é o contrário, né? Quando a campeã era a Julia Budd, geralmente anunciam a campeã primeiro. E a Cyborg entrou aí no contrato dela com o Bellator, já disputando o cinturão. E com uma vitória no melhor estilo Cyborg. Só que a única coisa que teve de diferente que eu acho nessa luta foi a resistência da Budd, que geralmente as oponentes da Cyborg não aguentavam tanto assim. Mas foi um TKO no quarto round. Uma luta que a Cyborg, como eu falei, demonstrou aquela velha Cyborg. Uma coisa que eu fiquei bem impressionado, pessoal. A Cyborg, assim, em todos os rounds, ela lançou uma blitz pra cima da Julia Budd. Porém, eu não notei ela muito cansada. E ela aguentou muito, assim. E, no entanto, que ela acabou no quarto round. Ela entrou numa blitz bizarra, assim. Com muitos golpes, um atrás do outro. Foi uma performance perfeita da Cyborg. Uma vitória bem bacana. O que você achou, Gabriel, dessa vitória? Davi, vou chover no molhado, né, cara? Sou muito fã da Cris Cyborg. Ela estava no melhor estilo Cris Cyborg Vintage Style. Aquela Cyborg de sempre, que a gente sempre vê ela atropelando todo mundo, indo pra cima, mega agressiva, certeira, trabalhando clinch, queda, ground and pound, não caiu por baixo, saiu super bem. Julia Budd é uma atleta que merece muito respeito, campeã há muito tempo sem perder e campeã no evento super sério. E eu tô muito feliz pela Cris, sabe, Davi? Porque a atleta sabe como é que é uma atleta quando bate de frente com um evento tão grande quanto o UFC. Aquela ruptura da Cyborg com Dana White, aquelas brigas, aquilo deve ter sido horrível para ela, sabe? Uma pessoa que super do bem, boa, good vibes, né? Boa energia. Então, assim, eu fiquei feliz quando ela saiu desse contrato, que ela não estava feliz no UFC. As pessoas estavam, sabe, profissionais do meio da mídia, denegrindo a imagem dela, sabe? Esquecendo tudo que ela fez, só porque ela teve uma derrota para Amanda Nunes, que é outra fora de série, né? A brasileira que também dispensa comentários. A gente olha o cartel da Amanda, é impressionante também. Então, por isso que a gente sempre falava da GOAT, né? Da quem é melhor de todos os tempos. A questão é o tempo também, tudo bem. A gente tem a argumentação que a Amanda, né, bateu nomes maiores, a Cyborg ficou mais tempo, enfim. As duas são grandes atletas, a Cris Cyborg merece muito esse cinturão, avassaladora. E digo mais, quero fazer uma previsão à la Gabriel Nostradamus aqui, Davi. Boa. Qual que é a previsão que você tira? Qual é a previsão que você tira do... Eu acredito que em algum momento o Scott Coker, como é companheiro... Peraí, deixa eu puxar uma coisa. Hein, Gabriel, então o pai Gabriel Nostradamus, Nostra Sater, quem que você tira do seu chapéu aí, Gabriel, como previsão? Eu tiro o seguinte, Davi, em algum momento, acho que vai ser mais pro final do ano talvez, a Cris deveria pedir, e pode isso acontecer, de disputar o cinturão, mesmo que não tenha uma atleta ainda de repente campeã lá, que eu não sei de cabeça também, no Rising. O Bellator é parceiro do Rising. Sim. Então a Cris Cyborg podia ir atrás do 5º cinturão. Ela que já também quer lutar boxe e o contrato dela do Bellator permite isso, né? Mas falando do Rising, que é evento parceiro, tem um evento no final do ano, ela tem um aninho aí para conversar isso com o Scott Coker, ela tem moral suficiente para pedir isso aí. Basta a gente começar a colocar isso na mídia para reforçar esse pedido, porque dela vai ser, imagina, campeã de 5 organizações. E nada impede, Davi, que num futuro aí, quem sabe com a PFL crescendo, a Cris Cyborg é movida a desafios, o Bellator, né, o próprio Scott Coker, talvez uma coprodução, não sei como é que funcionaria isso, né, com o UFC a gente sabe que não rola, então a luta com a Amanda está descartada, mas você imagina a Cris Cyborg lutando no peso leve da Kayla Harrison, participando do GP para ganhar $1 milhão. Seria muito interessante. Então vou fazer 2 previsões, né, na verdade. PFL e Rising para Cris, além do cinturão que ela mesma já falou de boxe, né? Então, assim,
mais de qualquer outra adversária. Falando em adversário do Bellator, ainda chuto que vão, se a Cat Zingano ganhar uma luta aí, vai ser a próxima adversária da brasileira. O Scott Coker andou falando que tem aquela Arlene Blancoe, né, que ela tá vindo de 3 vitórias aí também no Bellator, mas ela já tem 13 lutas e 7 derrotas, e dessas 7 derrotas, 2 foi pra Julia Budd, então a gente imagina o nível técnico, né, provavelmente seria mais uma pra Cyborg. O Scott Coker também já levantou a possibilidade de uma revanche aí com a Julia Budd, se a Julia Budd voltar já com uma vitória ou outra, assim, já tem uma possibilidade. Mas, João, isso que o Gabriel falou é bem bacana, eu tava até pensando aqui, essa relação do Bellator com o Rising, ele já é uma coisa que acontece, já tiveram, né, esses crossover Rising Bellator. Essa possibilidade dela também ter um cinturão no Rising é interessante, só não acho que vai rolar com a Gabi Garcia, que são amigas. Verdade. Essa possibilidade do PFL é muito legal, Gabriel, também, porque tem a Kayla Harrison lá, que é amiga da Amanda Nunes, Gabriel. Então, se a gente imaginar aí uma historinha sendo escrita, a Cris pode ir lá pro Rising, ganhar o cinturão, ir pro PFL, se ela vencer, porque a Kayla Harrison também é uma lutadora muito boa, ela tem que ter uma breve evolução ainda com o tempo, mas vamos dizer que a Cris bata a Harrison lá no PFL e ainda ela pode ir lá, tentar alguma coisa pra voltar pro UFC pra lutar, ou algum crossover. A gente pode falar em 2 ou 3 anos, não sei se dá tempo pra isso, mas, João, é uma possibilidade também a gente levantar todas esse caminho da Cyborg e torcer também que ela faça agora, como o Gabriel falou, ganhar dinheiro, né? Que ela é uma pessoa que merece. Verdade, Gabriel. E nessa última luta, ela ganhou menos que a Julia, mas também a Julia era campeã. Uhum. Mas no caso, você falou dela no Rise, eu acho muito provável ela estar no fim do ano lá no Rise, que nem o Scott Coker mandou o Rampage, pode muito bem mandar ela e ela angariar mais o cinturão por lá. Exato. E eu acho também que a Cyborg vai reinar muito tempo nessa categoria. Porque a Julia Budd já estava em cima das demais, estava varrendo a categoria, a Cyborg chegou e triturou ela. E eu achei que a Budd ia ser nocauteada no segundo round ainda, mas ela aguentou bastante pancada. Isso é louco. E na minha opinião, a Cyborg teve horas que ela foi acelerando no decorrer dos rounds. No 4º round ela aplicou aquela blitz e deu pra Budd. Exatamente. Ela estava muito bem condicionada. Cyborg é uma baita lutadora, né? E é isso, né, Gabriel? Ela merece agora ganhar tudo que ela já buscou, né? Já correu atrás. E o João levantou um ponto muito importante. Eu tava reparando, porque na época do UFC, eu lembro que ficou bem claro pra mim, em bolsa declarada, em evento numerado, ela recebia $500 mil. Né, contra a Kunitskaya, contra aquela luta com a Holly Holm, se eu não estou enganado. E aí, ela nessa luta, ela ganhou $250 mil em bolsa declarada, né? A gente não sabe como é que era o acerto dela né, de patrocinadores, porque o Bellator permite que o atleta tenha patrocinadores. E a gente sabe que tem casos que o atleta ganha muito mais do que a própria bolsa. Então, mas aí é aquela velha definição, né, Davi? Muitas vezes não é só o dinheiro que faz a pessoa feliz, né? E ela tá muito feliz de trabalhar com o Scott Coker, que é um promotor de lutas também que merece o respeito, né? Ele veio de vários outros eventos, do próprio Strike Force, é um cara muito respeitado, os atletas elogiam muito ele porque ele tem essa boa conduta, trata muito bem os atletas, valoriza todo mundo, né? Não que o Dana não faça isso, mas o Dana tem o jeitão dele, também é excelente no que faz, tanto que é considerado o número 1, né? O promotor de lutas número 1 do mundo, mas ele não soube cuidar da Cyborg de uma maneira mais cuidadosa, né? Eu teria tratado a Cyborg muito diferente. Os últimos 5 episódios do Nocautecast são disponibilizados em agregadores de podcast para todas as plataformas, Android, Apple, e também temos a nossa playlist no Spotify. Agora, se você quer conferir um episódio mais antigo ou até maratonar todos os episódios, em nosso canal no YouTube tem desde o primeiro. E se você é um Nocautecaster mesmo, eu aposto que já nos segue no Nocautecast no Instagram. Por lá colocamos as principais notícias do mundo do MMA. E a gente não tem evento na semana que vem, Gabriel, mas a gente pode levantar e aproveitar o momento pra gente trazer umas novidades, né? Você que costuma trazer bastante ponto pra gente discutir aqui. Claro, Davi, antes disso, só queria falar o seguinte, só queria pedir sua ajuda, uma opinião que a gente acabou pulando aqui, pra casar 2 lutas. Quem que o Chiesa deve pegar e quem que o Rafael dos Anjos deveria pegar a seguir?
Boa. A gente não falou desse, acho que do peso meio médio, né? Que Porque você muita gente sugere? tá comentando, e olhando o ranking aqui, a gente tem algumas ideias, né? Porque o Chiesa acabou de roubar o 7º lugar do Rafael, que foi para 8º, né? Então tá assim, coladinho no Stephen Thompson, seria uma luta que tá bem assim, próxima uma do outro, né? Pela questão de ranking, né? O Stephen Thompson com o Chiesa, embate de estilos. Mas eu até joguei no grupo hoje mais cedo, né? Uma sugestão que de repente seria interessante para ver uma questão de grapplers, né, de altíssimo nível se enfrentando, que seria o Chiesa esperar um pouquinho e pegar o ganhador de Gilbert Burns com Demian Maia. Quem ganhasse essa luta pegava o Chiesa. E pro Rafael, você pensa em alguma coisa? Várias coisas aqui. Enfim, eu espero que não joguem Geoff Neal, né? Tava pensando isso, não joga o Geoff Neal pra ele, né? Poderia colocar o Nate Diaz pra ele uma revanche aí, no 7-7, entendeu? Boa. O Pettis também, não sei se vai ficar no 70, né? O que você acha, João? Até mesmo o Pettis mesmo, se jogar o Geoff Neal, a chance de dar errado é grande também. Exatamente, eu também achei isso. Mas aí eu pergunto pra vocês, quem que vocês casariam pro Rafael dos Anjos a seguir pra ele voltar a recuperar? Se for no meio médio, ou daria o Pettis, ou até mesmo o Vicente Luque, tá em 14º. O Luque também tá vindo de derrota. Seria uma boa chance pra ele se provar também no peso meio médio. E pro Rafael, se perdesse, aí ficaria pior ainda e praticamente obrigaria ele a descer de peso. Gabriel, mais alguma novidade que a gente possa discutir aqui? Algumas, então, eu não sei se eu comentei com vocês, até vocês colocaram no Instagram do Nocautecast, Anthony Smith versus Glover Teixeira, dia 25 de abril, UFC Lincoln. Nesse mesmo evento, foi casada Cíntia Calvillo contra Antônia Shevchenko, que é peso palha. Quer dizer, ela baixou de peso, né, Davi? Sim. Semana passada também rolou uns assuntos aqui mais delicados, que a gente comentou uma situação que estava iniciando, né, sobre o Johnny Walker com o Léo Gosling, treinador dele. Até o Mestre Orsano falou, não, conheço o Léo, temos que esperar para ver a situação, e realmente desenrolou uma situação muito grande. Fiquei até no canal e na internet com a entrevista do Léo Gosling. Então assim, lá no tem duas partes dessa história. Vi também acho que no CFX. Saíram esses dois canais mesmo. Né, que tem a entrevista inteira com o Léo Gosling, 1 hora de entrevista, assisti essa entrevista, também vi o Christopher Ledge, um treinador que a gente treinava, o Vanderlei Silva, falando sobre ele, um outro treinador, quer dizer, virou um rolo que não foi positivo para ninguém, mas é bom a gente esclarecer que quando a gente soube daquela opinião, a gente até brincou, poxa, se o cara deu o cano de $30 mil, né, o valor, R$120 mil, pode atrapalhar o quê do Johnny Walker, mas não foi esse valor, pelo que o Léo Gosling falou, foi muito menor. E eles perderam um pequeno investimento que fizeram, né, que todo mundo fez. Então assim, quem quiser saber mais, essa história é bem complicada, né, tem nesses dois canais, vale a pena estudar, então é bom a gente deixar claro aqui que a gente, né, não saber toda a situação. Sim. Né, e que de uma certa forma não ajudou ninguém, acho que abrir isso aí, né, o Léo Gosling mesmo comentou que, olha, o Johnny não precisava ter colocado a culpa em mim por ele ter perdido, ele sentiu que o Johnny Walker estava sentindo uma pressão muito grande dos fãs por causa das redes sociais, né? Isso acontece no mundo moderno, né? As pessoas são muito próximas de todo mundo. Então a gente também tem que entender o lado humano do atleta e dar essa força nesse momento que ele está precisando, entendeu? Que os dois, né, se resolvam. A gente sabe que esse tipo de amargura é muito ruim para os dois lados, né? Tem questões aí que eles têm que resolver mesmo, né? De questão de matchmaker, sabe assim, que o Johnny Walker parece que não queria pagar mais os 10% do Gosling, que na prática são 20% que é pago, e já cobrava 10%, então assim, tem detalhes só eles mesmos podem resolver, tem que ser muito bem conversadas desde o início, né? Contrato nunca é demais, conversar nunca é demais, e nunca expor a intimidade, né? Então assim, só falar porque a gente comentou sobre esse assunto, queria deixar claro, né, que eu ouvi nem vou entrar muito a fundo nesse assunto, mas é bom a gente pontuar para não ficar como se a gente tivesse dito alguma coisa sem saber o lado do Léo Gosling, né, que parece totalmente correto com o Johnny Walker, né? Boa. Eu acho que é interessante sim essas trocas de academia, quando a coisa é feita certinha, né, com pessoas de caráter. Não tô falando que a pessoa não seja, mas o que não vale a pena é essas coisas que respingam, sobram pra quem acompanha os caras ficar sabendo. Vale a pena você conhecer outros treinadores e academias, mas o que não tem que ser da forma mais branda, mais tranquila possível, né?
E você falou, né, Gabriel? Quem quiser mais saber sobre esses assuntos, tá rolando bastante entrevista com os envolvidos, tanto no CFX e no Diretaço, né? Isso, o CFX fez uma entrevista bem completa, todos os lados. Boa, pessoal. Mais alguma coisa que a gente pode levantar aqui, Gabriel? Só de lutas que tiveram algumas mudanças, né? Amanda Ribas, que estava marcada para pegar a Paige VanZant. Paige VanZant, para variar, se lesionou, coitada. Né? Então a Randa Marcos assume o lugar pro dia 14 de março em Brasília acontecer essa luta, torcendo pela Amanda Ribas. Inclusive temos que chamar a Amanda Ribas aqui para entrevistar ela no Nocautecast, hein, Davi? Boa, isso mesmo. Eu vou ver se e a Mackenzie Dern, né? Também, né? Fala, desculpa, pode ser bilíngue. Que você falou da... Pode ser uma participação bilíngue da Mackenzie Dern. A Mackenzie Dern, que por sinal vocês postaram, né, no Instagram, o João postou aí. Mackenzie Dern contra Ariane Sorriso, correto? Isso, luta boa também. Curiosa, eu quero ver. A Sorriso, ela fez a estreia no UFC, não foi muito bem, ela pegou em cima da hora, mas ela é uma menina bem promissora aí, ela tem muita força, ela é bem troncuda, assim, bem forte, né? E vamos ver o que rola aí. Mais alguma luta, Gabriel? Que a gente só lembrando que essa luta também é no UFC do dia 25 de abril em Lincoln, Nebraska. E aquilo que eu comentei, o Daniel Cormier tá louco pra voltar a lutar, mas disse que se não lutar contra o Miocic, ele vai realmente aposentar. Tomara que aconteça essa luta, né? Boa. Bom, pessoal, isso aí, a gente não vai fazer a coluna do André G essa semana, porque por mais que não tenha UFC no final de semana, os eventos, é curioso quando eles, eu não sei se é uma questão de logística, de locação de lugar, mas eles poderiam aproveitar esses finais de semana para fazer evento regional, né, pra gente poder ir em loco. A semana passada, no mesmo dia do Cigano e versus Blades, tiveram alguns eventos até, inclusive aqui em São Paulo, e o próximo final de semana aqui, pelo que eu tava vendo por cima, não vai ter muito evento no Brasil, né? Vai ter bastante evento regional de outros países, para quem quiser ficar, dar uma garimpada em link, mas no Brasil, o único que eu notei que vai ter um Jungle Fight 101, mas é isso aí, pessoal. João, queria agradecer a participação, muito boa, continue com a gente, também lá no grupo também. E muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Davi, pelo convite. E sempre que precisar, estaremos aqui. Valeu. E Gabriel Sater, mais um episódio aí. Até a próxima, então. Boa noite, meu amigo. Obrigado, meu amigão. Se cuida aí. E desculpe, meus amigos, se eu falei em algum momento demais. Fui prolixo, me perdoem aí, viu? Mas é um prazer demais falar com vocês. E eu fico animadíssimo pra falar de MMA. Boa, Gabriel, a nossa função aqui é falar, então vamos falar pra caramba. Valeu, meu amigo, um abraço. Quanto mais, melhor. Valeu. Abração, João, abração.